amigo Mozen Vahid para compartilhar suas experiências com o coração aberto, mesmo que tenham vivido muitos momentos difíceis. Os dois, assim como toda a família sagrada, são exemplos de compaixão, resiliência e amor, profundo amor pela causa Bahá'í. Queridos amigos, vocês estão com a palavra. Mozen, por favor. Queridos amigos Alapa, sejam bem-vindos todos. Antes de começar, eu gostaria de dizer que o que nós vamos tratar aqui hoje não se trata de Mohsen ou Vahid. Trata-se de pequenas partes da história da vida, experiências que nós tivemos e que a intenção unicamente é trazer a reflexão um pouco do que aconteceu e como que está procedendo nesse momento está acontecendo no Irã, depois de 40 anos, há muitos anos começando e parece que não para, que aí chama-se a perseguição sobre a comunidade Bahá'í do Irã, onde o governo tenta de todas as formas proibir que as pessoas tenham liberdade de estudar e crescer. A intenção é esmagar e acabar. Então, a ideia do governo é isso, de poder extirpar a comunidade, tentando barrar todas as formas para que a comunidade não cresça. Mas como o amor de Baha'u'lláh é grande demais, ao contrário. Tudo que é feito, faz efeito exatamente o contrário. Os Bahá'ís no Irã, com todos os seus esforços, com todos os seus trabalhos, abraçaram essa causa e não levantaram cabeça em rebeldia nem confusão, ao contrário, se dedicaram a serem melhores possíveis nas suas áreas, assim como Baha'u'lláh diz que os Bahá'ís têm que estar em primeiro lugar em todos os aspectos. Se a gente consegue ou não, já é uma outra parte, mas que todos, sem exceção, estão se levantaram e ainda estão fazendo esse trabalho, sim. Então, a pequena história que eu vou trazer, algumas coisas da minha vida que vivenciei pessoalmente, vou trazer aqui, mas com certeza a minha não é grande coisa, não. Daqui a pouco nós vamos ter a história do Vahid, que é outra história que realmente vai emocionar muito. Então, eu vou levar os amigos um pouquinho para trás, quando começava a Revolução, em 79 para 80, quando começou a situação, quando começou a perseguição severa, quando uma monarquia foi derrotada e um governo aparentemente teocrático, pelo menos usando o nome da religião, para poder assumir o poder e implantar as medidas que eles consideram essenciais para o Islã, né? Porque eles consideram para o Islã. Só que nessas medidas eles antes faziam perseguição, agora com poder na mão eles partiram com tudo para cima dos Bahá'ís. Então começaram a fechar as escolas, os lugares, impediam isso e fecharam as lojas, saquearam as casas. Eu me lembro muito bem, quando era moleque ainda, meu pai ficava com uma pasta só com documento, deixava para o vizinho tomar conta, porque tem pessoas maravilhosas, nem todos são ruins, né? Nem todos são. A gente tinha vizinhos maravilhosos que conheciam a gente, davam um apoio, mas existiam muitas pessoas que escutavam mais sacerdote, mais os líderes religiosos, independente de pensar se isso procede, se isso é real, se não é, até que ponto isso é real. Tudo que eles sabem que o sacerdote ensina a eles que um Bahá'í é impuro. Você não pode ter associação, não pode ter contato, não pode ter isso, aquilo com eles. Eu me lembro que minha tia, que era muçulmana, uma muçulmana de coração muito boa, mas ele guardava certas louças, xícaras, pratos, talheres, só para receber a minha família. Então, quando a gente ia visitar minha tia, que era irmã do meu pai, ela servia a gente só naquelas louças, depois guardava, porque ele tinha instrução que se por acaso tomar alguma coisa com louças que o Bahá'í usou, ele pode ser enfeitiçada, então pode se transformar. Esse tipo de instrução que eles entregavam para eles. E eles aceitavam isso. Pois bem, isso passou e a gente ainda, moleque para jovem, tentando sobreviver nesse meio, recebendo a educação Bahá'í dentro de casa e tentando sobreviver nas escolas. Então, o que refere-se aqui é mais sobre a escola, é o que eu vou trazer aqui. Nós não tivemos facilidade para estudo. Sempre, em qualquer escola que tentamos estudar,
tivemos problemas com alguns certos fanáticos e principalmente com os diretores. Quando eles estabeleceram uma tal de oração obrigatória muçulmana, que faz 5 vezes, em uma delas na escola, em todas as repartições públicas, escolas de estudantes acontece. E nos Bahá'ís não participamos. Então a gente começava numa escola e daqui a pouco o diretor sabia que a gente não participava, perguntava o porquê, a gente falava, nós somos Bahá'ís. Então, imediatamente, 2, 3 dias depois, era chamado e dado resposta, leva esse documento e pode ir embora, você não faz parte mais dessa escola. Então a gente era proibido de estudar. Uma das coisas que dói muito é que a gente queria estudar e não tinha liberdade, e aqui tem liberdade e ninguém quer estudar. Parece que as pessoas não querem estudar, não tem não sei não querer, mas não estão valorizando devidamente o que existe em questão de estudo. Enfim, então, uma das ocasiões, como eu tinha falado anteriormente, trazer aqui, numa certa ocasião, eu tinha uns 14 anos por aí, 13, 14 anos mesmo, foi numa segunda escola já, e depois que o diretor descobriu que era Bahá'í, por causa do assunto, ele me chamou para o ginásio principal, chamou a escola toda e dizia para eles não associarem com ele é um Bahá'í. Ele é impuro. Se você se aproximar com ele, você se contamina. Você, enfim, você vai, entre aspas, irá para o inferno. Você não terá bênção divina, não estaria nos céus se você se associar e tiver alguma associação com eles. E agora imagine, eu queria que os amigos pensem um pouco, se coloquem no lugar. Você está numa escola, tem 400, 500, sei lá quantos alunos, todos olham para você e um diretor te aponta dizendo isso. Como é que passaria a sua cabeça? Como é que você pensaria? Como é que agiria nesse caso? Mas, embora idade pequena, embora com dificuldade, mas a gente conseguia resistir por um simples fato. A gente recebia muito amor dentro de casa. E o amor de Baha'u'lláh e o amor da fé Bahá'í para a gente era o essencial, era o que alimentava a nossa resistência. Nós acreditamos numa causa, e essa causa foi importante para nós. É interessante que isso foi uma coisa simples, foi uma coisa bem pequena, mas se a gente comparar com milhares de pessoas que aconteceram a mesma coisa, tantos jovens, tantos alunos foram proibidos. Em outra ocasião, por exemplo, o professor de religião, porque a religião na escola é obrigatória, é o Corão. Vocês têm que aprender o Corão para leitura, etc. e tal. E o professor de Corão, de religião, me chamou, conversamos várias vezes, e ele achava que a gente era soldado, que a gente recebia ordem de algum lugar e que não podíamos, não é uma coisa normal que a gente possa fazer isso. Alguém está ordenando a gente. Perguntava, quem é que ordena vocês? Quem é que organiza vocês? Quem é que dá ordem para você fazer isso? A gente falava, não, isso não existe isso. O que existe é que simplesmente somos Bahá'ís, acreditamos em certos princípios. E esses princípios estão aqui. Nós não estamos aqui para criar confusão, estamos aqui para aprender. E essa aprendizagem vai servir para servir para o próprio país. Porque quem se profissionaliza, assim como a fé Bahá'í ensina, a gente trabalha para ser alguém em questão de educação, para poder servir melhor o próprio país, a própria sociedade. A intenção é o amor que tem pela humanidade. Não é questão de ordem ou não ordem. Então, nesses 2, 3 ocasiões, uma vez eu fui... minha família pensou melhor mandar para o interior, para ver se no interior tinha mais facilidade de estudo. E eu fui para o interior, e confesso, não era muito estudioso. Eu era muito brincalhão, como todo jovem, eu gostava muito, não era muito estudioso. Mas graças a Deus tinha uma inteligência que me ajudava a aprender rápido. Poxa, como olhar no livro, a gente pegava as coisas, aprendia. Então, minha família pensou passar 1 ano no interior, fui na roça, como se diz, fiquei com meu tio e meus primos, e nessa escola, embora tinha tudo isso aí, eu fui colocado como 3º aluno da escola, considerado 3º aluno, apesar de todas as dificuldades, e isso causou certo problema para mim,
porque havia muitos muçulmanos, eles queriam que eles fossem primeiro, que eles fossem os mais destacados, e infelizmente, como eles falam, um Juge Bahá'í, um filhote de Bahá'í, conseguia algo impressionante nesse sentido. Então, o que acontece? Eu passei esse ano, e nesse ano trabalhamos, e de repente um dos professores barrou de novo, falou que não pôde continuar mais aqui não. Então eu voltei para a cidade, já que não podia mais, e a Rússia é menor ainda, a notícia se espalha muito mais rápido, e tive que voltar. Voltei para a minha cidade, e começando a estudar de novo, ia para a escola, era expulso. E a escola era expulso. 2, 3, 4. E finalmente vimos que não tem jeito, não tem como, mas tem que estudar. Existe aqui o equivalente ao supletivo, né? Onde você estuda em sua casa e você só faz matrícula para fazer prova. E existe esse esquema também. Então eu estudava lá todo ano, em casa. Minha família, minha irmã, meus irmãos mais velhos me ajudavam, sou caçula da casa, então eles me ajudaram para aprender, e no final do ano ia lá e conseguia melhores notas, mas mesmo assim era reprovado. E eu questionava por que eu consegui passar das provas, tá aqui os resultados. Não, você não teve nota suficiente, você não tem que tentar de novo. Mas bem, foi primeiro ano 2 vezes, segundo ano do ginásio 2 anos a seguida, terceiro ano 2 vezes, quer dizer, 3 anos eu fiz em 6 anos. E esses 6 anos foram com muita dificuldade em todos os sentidos que você pode imaginar. Mas como falei, a minha história é muito leve, muito livre, não teve problemas físicos, eram mais psicológicos, eram pressões psicológicas sobre um jovem, um pré-jovem, pro-jovem que trabalhou, que tentou estudar, que tentou vencer. Mas o que me alegra muito é que nada disso foi suficiente para impedir que eu consiga estudar. Graças a Deus pude sair da minha terra, vim embora para cá, que aí já é outra história, uma outra ocasião a gente pode falar sobre isso. E aqui eu consegui estudar, também não com facilidade, porque precisava trabalhar, só que não havia perseguição, aí já era de ordem pessoal. Trabalho, casamento, trabalho, estudo. E assim consegui fazer e consegui chegar à formação superior. Consegui se formar como analista de sistema, do qual é minha profissão até hoje, mas eu confesso que eu mais gostaria de seria ser professor. Adoro, por isso que eu tenho um respeito imenso para os professores. Viu, o professor Gil, o professor Johnny e os demais professores que estão presentes aqui. É um enorme prazer poder trabalhar a educação. E o valor que um professor tem é inestimável. É inestimável. Eu agradeço muito aos professores que me deram todo o apoio para poder estudar isso aqui. Lá também teve alguns apoios em questão de professor, não em questão de diretor. Mas, no geral, foi basicamente isso. Isso resumindo toda a história nesse aspecto. Ok? Vai, Edson, eu acho que vou passar a palavra para você, querido. Grande abraço. Ok, muito obrigado, Monsenjan. Primeiramente, é um prazer para mim estar com os amigos aí. No mesmo tempo, fico muito feliz ver tantas semblantes e tantas pessoas maravilhosas aqui. E também é uma oportunidade para mim praticar meu português, porque eu não falo diariamente português. Então é uma oportunidade para mim praticar meu português, e peço desculpas se tem tropeços aí no meio. Eu acho que basicamente o Monsenjan nos falou a situação dos Bahá'ís do Irã atualmente. E essa missão é com os Bahá'ís do Irã, de uma forma contribuir com o progresso da fé através do sofrimento, porque sempre as mudanças, as grandes mudanças precisam do sofrimento, e realmente as mudanças em geral, tanto no mundo físico ou no mundo espiritual, requerem
bastante esforço, bastante trabalho e sacrifício também. Para mim, que sou Bahá'í de quarta geração, e que meus ancestrais foram os primeiros Bahá'ís da sua cidade e primeiros seguidores do Bab no Irã e seguidor de Baha'u'lláh também, isso não me garante nada. E, no mesmo tempo, é muito mais responsabilidade. E a minha consciência sempre me cobra muito, porque quando você vê que teus ancestrais foram martirizados ou chegaram à presença de Baha'u'lláh ou tiveram que executar alguns mandamentos de Baha'u'lláh para o progresso da fé, então, em certos momentos, eu pessoalmente fico um pouco abalado e vejo, e a minha consciência sempre me diz se realmente eu estou seguindo os passos dos meus ancestrais ou não. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que Deus não espera de uma pessoa fora de sua capacidade. Então, se eles, naquela época, tiveram que executar de outra forma o plano de Deus, parte do plano de Deus, os mandamentos do Bab ou de Baha'u'lláh, hoje em dia, de outra forma, a gente tem que tratar de levar adiante os mandamentos e as orientações da Casa da Justiça e as instituições Bahá'ís. Bom, eu nasci numa cidade na parte central do Irã que se chama Yazd. Eu não sei se alguém pode passar a imagem de Yazd. Não sei já se você pode... Vou tentar localizar aqui e passo já. Tá, a cidade de Yazd é uma cidade que fica na parte central do Irã, e essa cidade, uma das reputações ou famas dessa cidade é a cidade dos xiitas, ou a cidade dos fiéis, ou a catedral do Irã, a catedral do xiismo do Irã. Isso quer dizer que os Bahá'ís dessa cidade são, os muçulmanos dessa cidade têm sido muito fanáticos e com muito apego à sua religião e praticando a sua religião com a maior extremidade. Vou começar a história muito brevemente com a chegada de Vahid, que era sacerdote, que tinha a responsabilidade de investigar a causa do Bab. O Bab mandou uma carta ao rei da Pérsia naquela época e explicou a sua missão e seu anúncio ao rei. E o rei ficou interessado a saber mais sobre a religião que o Bab vinha proclamando. Vahid, que era sacerdote cujo nome Yahya, partiu com ordem do Shah a Shiraz, onde o Bab residia e tinha declarado a sua missão. Como Vahid era da cidade de Yazd, no meio do caminho ele parou na cidade, veio na cidade e, como era reconhecido, era sacerdote muito reconhecido no Irã, na Pérsia naquela época, e que tinha, segundo Abdu'l-Bahá, quase 18.000 tradições islâmicas de memória, versos do profeta Maomé ou dos outros imãs, sucessores do profeta. Então, ele era uma pessoa reconhecida e notável com seu conhecimento religioso, principalmente. Antes de ir a Shiraz, ele passou na sua cidade natal, Yazd, e foi ali
numa escola religiosa. Eu mandei na foto número 1, João, se poderia passar, por favor. Numa escola religiosa, e o rei tinha dado uma espada 100 tumãs, que era dinheiro do Irã, quase $10.000 de hoje em dia, mais ou menos, num cavalo para ele, para ir investigar, viajar e visitar o Bab e investigar a causa do Bab. Então, nessa cidade, no meio do caminho, parou na cidade de Yazd, onde eu nasci e meus ancestrais. E quando o povo chamou o povo, e o povo se juntou nessa escola religiosa, e disse que tirou a sua espada e disse que eu tenho uma responsabilidade. O rei me mandou a investigar a causa do Bab. E eu vou ver, vou investigar, vou encontrar com ele, vou ver as suas inquietudes e tudo isso, é uma investigação total. E se ele for verdade e verdadeiro a sua causa, eu me levantaria a apoiar a sua causa com essa espada. E se fosse falsa, uma declaração falsa ou herege de uma forma, heresia, eu acabaria com essa espada. Então deixou muitas pessoas na expectativa que o que ia acontecer. Dentre dessas pessoas que tiveram na presença de Vahid nessa escola religiosa, foram meus ancestrais, meus bisavós. E eles, depois de 2 semanas, 3 semanas, quando Vahid retornou da cidade de Yazd, da cidade de Shiraz, onde o Bab tinha declarado, e em terceiro, exatamente, esse é a escola religiosa, esses são onde estudavam os sacerdotes, os que queriam ser sacerdotes. E tem outra foto aí onde o Vahid tirou a sua espada e no pátio. Não é isso, não. Isso só queria demonstrar que esse é a foto onde Vahid parou e tirou a sua espada e falou com o povo. E deixou muitas pessoas na expectativa e o que ia acontecer e qual seria o resultado de sua investigação. Depois de várias semanas, quando ele encontrou o Bab, bom, eu não quero prolongar muito para não dar dor de cabeça a vocês, ele teve 3 encontros com o Bab. No primeiro encontro, ele se achou máximo, ou se achou muito mais superior que o Bab. No segundo encontro, se achou igual no nível de conhecimento com o Bab. Agora, no terceiro encontro, ele tinha pedido para ele mesmo que o Bab deveria fazer um comentário novo sobre um capítulo do Corão. Mas antes de chegar à presença do Bab, minutos antes, ele tinha esquecido totalmente que tinha pedido para ele mesmo que o Bab tinha que tinha que fazer um comentário novo sobre um capítulo do Alcorão. No terceiro encontro, quando ele chegou na presença do Bab, se sentiu como uma gota perante um oceano de conhecimento. Então, e no mesmo tempo, quando ele estava já se sentindo muito humilhado, muito envergonhado, e sentir-se como se fosse um vestígio perante o sol, o Bab disse que o Bab tranquilizou ele, porque ele estava bastante emocionado, ele estava tremendo. O Bab tranquilizou ele e disse que agora é o momento de fazer o comentário. Você tinha pedido para você mesmo. Quando ouviu isso, já começou a derramar lágrimas. O Bab, como ele tinha prometido com a espada que o rei tinha dado para ele, ele relembrou essa história e a partir daquele momento se tornou um fiel seguidor do Bab e finalmente ele deu até seu sangue no caminho do Bab.
Então ele, depois de reconhecer o Bab como a manifestação de Deus, ele retornou à cidade de Yazd, novamente nessa foto que vocês estão observando, e disse que sim, o Bab é o prometido de Deus, e que todos temos que se levantar a apoiar a sua causa. Então, nesse momento, meus ancestrais, meus bisavós se tornaram Babi. E começou a perseguição logo depois que o Wahid anunciou que Bab era o prometido do Islã e a manifestação de Deus. A partir desse momento começou a perseguição contra os Babis, e como a minha família também eram os primeiros Babis, na minha família também começou a perseguição a partir desse momento até dias de hoje, que é mais ou menos 170 anos de perseguição. Bom, as histórias que sempre me contavam familiares meus sobre o que tinha passado, por exemplo, com meu bisavô e como foi martirizado, ou como um deles, por ser um seguidor do Bab e seguidor de Wahid, por ser um Bahá'í, por ser um Babi reconhecido, um muçulmano reconhecido que reconheceu a manifestação de Deus, então a perseguição era redobrada, porque meus ancestrais também eram sacerdotes, e sacerdotes de nível altíssimo. Eles frequentavam na corte do governador e tinham uma reputação enorme nas escolas religiosas. Então, isso era muito caro, isso era inaceitável para os líderes religiosos, que como os sacerdotes mais notáveis da cidade, mais famosos, mais prestigiosos, estão aceitando a causa do Bab. Então, logo aí, como falei, começou a perseguição e o governo mandou o clero e o governo juntos começaram a fazer uma perseguição sistemática contra os novos Babis, entre eles meu bisavô. Ele tinha que esconder-se por muitos anos nas montanhas, apesar que a cidade de Yazd é uma cidade que fica na periferia do deserto, mas viajando uns 50, 60 quilômetros, você encontra regiões montanhosas, regiões verdes, apesar que o deserto, vocês sabem, uma área árida e seca e bastante quente. Nessas aldeias montanhosas, o clima é muito agradável e realmente fica muito feliz e com energias recarregadas depois de passar um tempo no deserto. Meus ancestrais eram dessa aldeia, não sei se podem passar essa região montanhosa, que tem uma vale no meio. Eram dessa vilarejo, e depois que o governo mandou perseguir eles, o governador da cidade mandou soldados a prender meu bisavô, e ele tinha que escapar e se refugiar nas montanhas. E durante 4 anos e meio ele viveu nas cavernas da montanha para poder se salvar. E durante esse período, só o irmão dele, às noites, levava comida para ele. E a comida era para mais ou menos 1 ou 2 semanas. E dessa forma, ele vivia nas cavernas e convivia com os pássaros ou os animais que estavam aí. Tinha que se cuidar dos animais que também circulavam, animais velozes que circulavam também nessas montanhas.
E depois depois de 4 anos e pouco, ele saiu da montanha e soube que Bahá'u'lláh estava em Bagdá. Ele viajou a Bagdá de forma clandestina e visitou Bahá'u'lláh e recebeu umas epístolas e retornou à sua cidade natal. E nessa época a situação estava melhor, a ola de perseguição tinha passado, mas o clero nunca tinha esquecido a promessa que tinha feito a matar ele. E finalmente eles começaram a matar ele e acabaram com a sua vida e chegaram ao propósito deles. Mas quando eu era criança, eu sempre pensava como ele ou outros babis conseguiram realmente passar esses momentos difíceis. Eu também morei por muito tempo nessa aldeia e sempre escutei as histórias do meu avô, que comentava como, por exemplo, meus familiares foram martirizados. Então, eu lembro que muitas pessoas visitavam o túmulo desses mártires, entre eles meus familiares, e que meu avô comentava como eles foram martirizados, porque os peregrinos que chegavam aí perguntavam e queriam saber de que forma ele foi martirizado. Então, eu era criança e sempre escutava essas coisas, e até eu visitei uma das cavernas onde meu bisavô tinha passado por uns meses aí, e pensava, mas como no frio da montanha, sem comida, sem até poder acender uma vela, porque com a luz poderiam descobrir o esconderijo dele e prender ele e matar ele. Então sempre essas coisas eram perguntas para mim. Mas não demorou muito tempo que na Revolução, depois da Revolução, nos primeiros meses antes da Revolução, pouco a pouco, aquele pensamento, aquelas visualizações que eu tinha na mente começaram a se cumprir. E como a Mossem falou, já a perseguição já estava começando mais de forma sistemática e mais severa. E com o apoio da população, da grande parte da população. Um dia chegou uma pessoa à minha casa, à nossa casa, e nesse momento eu tinha 12, 13 anos. Ele disse que essa noite os sacerdotes estavam provocando, estavam falando com o povo aí, para que essa noite vão invadir o bairro onde vocês moram, iam incendiar as casas e saquear as casas. Então se salvem. Bom, o bairro onde eu morava era um bairro pequeno, um bairro que só os Bahá'ís viviam, uns 15 famílias, e que esse bairro tinha 9 mártires, os mártires da época de Bahá'u'lláh e época de Abdu'l-Bahá. E era reconhecido como o bairro dos Babis, o bairro dos Bahá'ís. E eu lembro sempre quando a gente fazia festas de 19 dias, ou reuniões Bahá'ís, mesmo na época do Shah, as reuniões eram atacadas pelos muçulmanos fanáticos. Eles apedrejavam ou jogavam fogo, pequenas bolinhas de fogo para incendiar a casa onde a gente se reunia. Bom, eu lembro que era uma noite de inverno rigorosa, tinha caído neve, era montanhosa a região e tinha caído uma neve. E quando a gente ouve isso, a gente pegou um pouco de roupa
uma mamadeira para meu irmão que tinha 9 meses, neném tinha 1 ano, e um pouco de roupa e uma garrafa térmica de água quente para fazer leite para meu irmão. E a gente saiu de casa e a gente foi aí nos lotes aí fora do bairro, do vilarejo, porque a qualquer momento o bairro poderia ser atacada, as casas incendiadas e saqueadas e a gente morto. E passou a grande parte da noite aí tremendo do frio, porque a gente nem conseguia fazer fogo aí, porque a luz poderia chamar a atenção, o fogo, a fumaça, e eles poderiam descobrir onde a gente estava escondido e matar a gente. E a gente, dessa forma, a gente passou durante o período da Revolução. Mas eu lembro, quando a gente dormia em casa, meu pai nunca estava em casa. Nas madrugadas ou na noite, quando eu me despertava, eu observava que meu pai não estava em casa. Naquela época, meu pai era um membro da Assembleia Local e como os Baha'is eram perseguidos, eles tinham que se reunir nas madrugadas, nas noites, e para não ser reconhecido o lugar onde se reuniam para decidir o que iam fazer nessa situação tão crucial e situação tão difícil que a gente se encontrava, todos os Baha'is da cidade que se encontravam com alto risco e ameaças de morte. Então, cada dia chegavam e diziam para a gente que iam matar tal família, ou mataram ou incendiaram. Então, nessa situação, meu pai e os membros da Assembleia tinham que, de uma forma clandestina, visitar eles e ajudar eles e salvar eles. Então, muitas noites eu via que o meu pai não estava em casa. Então, ou estava ajudando os Baha'is sofridos, ou tinha reunião num lugar escondido para não ser reconhecido o lugar onde eles faziam as reuniões. Bom, passaram esses dias até que um dia e nesse momento a gente tinha escondido os livros Baha'is, os documentos Baha'is, os documentos da Assembleia Local. Meu pai era secretário da Assembleia Local, então tinha muitos arquivos da Assembleia Local que estavam na minha casa, a casa nossa, e o pai escondeu eles e até que a revolução aconteceu no Irã e o governo islâmico se estabeleceu no Irã. Então o medo da gente redobrou nessa situação e a gente não sabia o que ia acontecer, e a gente sempre estava na expectativa, às vezes desespero, rumores que iam atacar a gente. Nessa época eu ia para a escola e tinha um aluno que o bisavô dele tinha matado o meu bisavô, tinha degolado o meu bisavô. Então ele levava uma faca para a escola e mostrava essa faca para mim e dizia: bom, da mesma forma que o meu bisavô matou teu bisavô, eu vou matar você também. É uma honra para mim, é uma honra para minha família, que somos os verdadeiros fiéis de Deus e acabamos como o Corão falou, com os infiéis como você. E às vezes também enfiou essa faca no meu corpo. Eu já, não era brincadeira, a qualquer momento eles poderiam matar a gente, e os professores, os diretores não podiam fazer nada. Apesar que eu era um aluno bom, destacado, mas os professores me gostavam, mas eles não podiam fazer nada porque o povo ia acusar ele também de ser Babi e Baha'i, e quem apoiava os Babis e Baha'is, que era um crime no Irã, era um pecado. Bom, passou esse momento e um dia à tarde eu cheguei a casa e vi que tem alguns guardas revolucionários com metralhadora estavam em casa e tinham colocado meu pai num cantinho e com
metralhadora apontado no peito do meu pai. E falaram para a gente ficar quieto e não se mover. Bom, depois de alguns minutos, o chefe deles, o comandante deles, disse que vai pegar uma mala com pouca roupa e você tem que ir com a gente. Eu já contei que aquelas histórias que eu ouvia, o que tinha sucedido, o que tinha ocorrido passado com meus bisavós e tudo isso. Nesses momentos eu já estava recordando da época da Revolução, e no dia que o meu pai foi preso, eu vi que realmente todas essas histórias estavam acontecendo de novo. Se eu tinha escutado, agora eu estava vivenciando, agora eu estava observando e sentindo. Então, levaram meu pai e a gente não tinha nenhuma notícia durante 10 dias. Qualquer lugar que a gente ia, eles não davam nenhuma notícia. Um dia a gente, sentado em casa, hora do almoço, a gente queria almoçar. De repente, um grupo de guardas revolucionários invadiram a casa com metralhadora e... Desculpe. E meu irmão, nessa época, tinha mais ou menos 1 ano. Dois guardas subiram bem rapidinho ao segundo andar, onde a gente estava preparando o almoço. Com brutalidade total, eles jogaram a gente para um quarto e fecharam a porta, chavearam a porta. Durante 4 ou 5 horas a gente estava nesse quarto e meu irmão chorava muito. E com outro irmão também, e também outro Bahá'í com minha mãe. 5 pessoas num quarto. E finalmente, a minha mãe, depois de 4 horas, bateu na porta e disse que este é a justiça do Islã, a equidade que se fala no Corão é isso, a justiça que vocês falam é isso. Nós somos uma família indefesa aí nesse quarto e a gente tem que ser tratado dessa forma, com brutalidade total, com arma apontada na cabeça das crianças e de mim. E o guarda, pouco a pouco, se sensibilizou um pouco e abriu a porta. E a gente saiu para a sala. Quando a gente saiu para a sala, a gente viu que meu pai, junto com mais 4 ou 5 guardas revolucionários, estavam aí na sala. E os guardas estavam revirando a casa. Eles tinham derramado tudo. Tudo que eles se encontravam, davam chute, derramavam as coisas. Estavam buscando os documentos da Assembleia, os livros. Os livros, eles encontraram os livros Bahá'ís e colocaram o pano aí no meio da sala e juntaram todos os livros e os arquivos da Assembleia Local e as fotos familiares e, debochavam, riam, acusavam a gente como espião, esse é Israel, a gente vai matar vocês. Então, foram momentos muito difíceis até que levaram meu pai de novo. E a gente perguntou para onde iam levar ele, eles não responderam. Depois de 3 semanas, sem saber deles, ele veio para casa. Ele veio para casa junto com meu tio que também tinha sido preso com meu pai, que era membro da Assembleia Local. E a gente perguntou para eles o que tinha passado com eles, eles não falaram nada. Só que a gente soube depois que eles sofreram muitas torturas psicológicas, principalmente durante esses 21 dias. E não falava nada para a gente o que tinha acontecido. E o povo também, muito mais valente, muito mais agressivo, encorajado com
aquele que tinham visto com a invasão dos guardas revolucionários e a brutalidade que a gente tinha sofrido, o povo era também muito mais violento e mais agressivo com a gente. Passaram uns 2 meses e minha pai tinha conseguido a liberdade condicional. Depois de 2 meses, de novo a casa invadida e meu pai preso pela segunda vez, junto com meu tio. A gente não tinha nenhuma notícia, incomunicáveis durante meses. Na cidade, vilarejo onde a gente morava, a qualquer momento a gente sentia que poderia ser morto, porque as ameaças não faltavam. Às noites, nas mesquitas da cidade, alto-falantes toda hora insultavam, ameaçavam os barrais de uma forma psicológica, colocavam a gente na pressão. E a pressão era super alta. E a gente, de todos os lados, a gente era bloqueado. O mercado não vendia comida para a gente, o médico não atendia a gente, o transporte público não levava a gente para nenhum lugar. Totalmente a gente era bloqueado. A comida a gente usava, como era agricultor, a gente sempre tinha cereais e a gente mais usava cereais das frutas que a gente tinha. As noites eram muito difíceis para a gente, porque as mesquitas ameaçavam a gente, o povo gritava, gritarias, ameaças, jogavam fogo na casa da gente, queriam incendiar a casa e a gente tinha que correr para apagar o fogo para a casa não ser incendiada. Até que um dia chegou um Bahá'í para nossa casa e disse que vocês ouviram o que aconteceu hoje? Falamos nada. Diz que hoje 7 Bahá'ís foram martirizados, foram fuzilados hoje de manhã bem cedo. Hoje falou o rádio, anunciou o rádio estatal. Bom, a gente ficou perplexo. Eu com 12, 13 anos, a responsabilidade da casa era comigo. A gente tinha bastante terra, bastante terra plantada, agropecuarista, e eu junto com a minha mãe que levávamos adiante com ameaças a vida. Levávamos a vida adiante com tantas ameaças e perigos que a gente sofria. Bom, às 2 horas da tarde sempre passava notícia da cidade. Então a gente foi lá e escutou. Sim, era verdade. 7 amigos do meu pai que estavam na mesma cela e foram presos dias antes ou dias depois do meu pai eram fuzilados. E quando o rádio anunciava o nome dos fuzilados, meu coração batia, acelerava, que agora vai dizer o nome do meu pai, agora que é meu pai, ou agora é meu tio. Então, anunciou o nome dos 7 dos amigos nossos que eram bem conhecidos, eram membros da Assembleia Local, de Yazd, os membros do Corpo Auxiliar, e um Bahá'í de 85 anos que era do mesmo vilarejo onde a gente morava, e aparente nós, que tinha 85 anos. E o pai dele também tinha martirizado quando ele tinha 10 anos. E ele tinha observado de perto como seu pai foi degolado na frente dele quando ele tinha apenas 10 anos. Bom, era um momento muito difícil. Todos caímos em choro, choramos muito. O momento era muito difícil para a gente. E no outro dia a gente decidiu para ir para a cidade e consolar e visitar os familiares dos mártires. Fomos à casa dos mártires, familiares dos mártires. Em vez de a gente consolar eles consolavam a gente, porque meu pai era dos mais jovens que estava na prisão. Meu irmão era o mais novo entre as crianças.
desses mártires. Eles oravam para a gente e eles que consolavam a gente. A gente prendeu a televisão e a gente observou que a televisão estava passando o interrogatório deles e acusações e, bom, tudo que vocês podem imaginar. Um grupo de 14 Baha'is e de forma injusta eram presos, indefesos, e um grupo de guardas revolucionários com um sacerdote e uma enorme baixa assinada de mais ou menos 50 mil assinaturas que a TV mostrava um pano de mais ou menos 15, 20 metros, onde 50 mil pessoas tinham assinado que esses 14 Baha'is deveriam ser, segundo a lei do Corão, fuzilados, porque eram infiéis, e essa cidade que era reconhecida como a Catedral do Irã, o centro religioso do Irã, deveria ser limpo da presença de impuros e infiéis que estavam sendo julgados. Bom, a gente voltou para casa, momentos eram muito difíceis, vilarejos. A gente recebia a notícia que meu pai era fuzilado e que deveríamos ir a receber o corpo dele. A gente ia e observava, via que são rumores ou queriam de uma forma pressionar a gente e fazer maldades. Esses dias passaram até que um dia chegou o chefe dos comandantes revolucionários e perguntou para mim: se eu matar teu pai, o que você faria? O que você poderia fazer com a sua vida, com o resto da tua vida? Você já pensou nisso? Ele comentou isso para mim. E eu, criança, mostrei o túmulo do meu bisavô, que era martirizado. Disse que, bom, isso é destino da minha família. Apesar que eu tinha 12, 13 anos, falei que esse era destino da minha família. E não é nenhuma novidade se você fuzilar ou matar meu pai. Bom, nós escolhemos isso e a gente vê a história aqui é presente. Esse é o túmulo do meu bisavô. Então não faz nenhuma diferença para mim se meu pai também fosse fuzilado ou executado. Bom, passaram esses dias e depois do martírio, fuzilamento dos 7 amigos do meu pai que estavam na mesma cela, 2 dias depois, 2 noites depois, meu pai contava que vieram da mesma forma que levaram os 7 para fuzilar, vieram na prisão e chamaram a meu pai, meu tio, e mais 2 Baha'is para serem fuzilados. Bom, Vai, já quer tomar um copo d'água? aí meu pai disse que tudo bem, só que a gente queria visitar mais uma vez a família, porque faz meses que a gente é incomunicável, a gente não tem nenhuma notícia deles. Ou pelo menos me dá um pedaço de papel para fazer um testamento. Ou eles negaram tudo isso. O meu pai disse para um prisioneiro aí que estava com ele, disse que ele tirou seu relógio e disse que se por acaso se eles me matassem, me fuzilassem hoje, passa esse relógio para meu filho para que durante sua vida tenha uma lembrança do seu pai. Bom, levaram meu pai e amarraram ele na poste para fuzilar ele.
com olhos velados e atiraram mais no ar e perto do ouvido dele e libertaram ele. E levaram ele de volta para a prisão. Então, durante várias noites, eles faziam simulações de execuções e fuzilamentos. Chegou um dia um comandante na prisão e disse que no momento o fuzilamento de vocês foi suspendido e o caso de vocês foi enviado ao Corpo Supremo da Justiça do Irã para ser reavaliado, mas vocês são condenados à morte e não vejo muita diferença. A decisão será a mesma e vocês ficarão mais um tempo aqui até receber a decisão final do governo, a decisão final da Corpo Supremo de Justiça, Tribunal Superior da Justiça. Bom, depois de vários meses, um dia como a primeira vez, não contou nada o que tinha acontecido com eles na prisão, porque ele tinha assinado um papel onde tinha prometido de não comentar nada o que tinha visto ou sofrido na prisão. E que a liberdade dele era a liberdade condicional. Momento, como falei, era um momento muito difícil. A gente ia para a escola todo dia ameaçado. Dias até eu nem ia para a escola porque o medo era muito grande e poderia ser morto. E apesar que era espancado todos os dias, e era comum para mim, mas dias eu nem ia para a escola porque realmente psicologicamente nem tinha condição de ir para a escola e ver os netos ou bisnetos dos assassinos que tinham matado e massacrado os Baha'is na minha frente e me ameaçar também da mesma forma. Passaram uns meses, desculpe que eu estou prolongando a história, eu trato de acabar rápido. De novo chegaram os guardas revolucionários, depois de 8 meses, e iam levar meu pai. Era a noite, era início de noite, era tardezinha, e estava escurecendo, no momento de escurecer. O povo também, como um espetáculo, aí no nosso bairro, ao redor da nossa casa, e chamaram meu pai e falaram pegar mais uma malinha com um pouco de roupa e ir com eles. Agora, 2 muçulmanos do nosso bairro, perto do nosso bairro, esses muçulmanos os que moravam perto da nossa casa, eles eram realmente verdadeiros muçulmanos e verdadeiros fiéis realmente. E até na história da fé, o nome dos muçulmanos do meu bairro, vizinhanças, foi recordado de forma louvável, porque eles ajudavam os Baha'is e Babis que eram perseguidos e massacrados no tempo de Baha'u'lláh e no tempo de Abdu'l-Bahá. E 2 deles chegou na frente, bom, vocês levaram eles há 8 meses atrás e deixaram essa família sofrendo muito e não deixem eles sofrer e deixem mais uma noite ficar ele com a sua família e de manhã bem cedo ele vai se apresentar para o Tribunal Revolucionário do Irã e a gente vai ser confiança. Eles firmaram o papel que amanhã, 8 da manhã, ele vai se apresentar ao tribunal. E, bom, à noite, meu pai aconselhou tudo que tinha a aconselhar. Na verdade, foi um testamento dele para nós.
que essa vez eles iam me matar. E eu sei que eles vão me matar. Então, vocês façam isso na vida, vocês sejam como orgulho para a família. Você ajuda a tua mãe. Bom, o que um pai fala nesses momentos para o filho primogênito. Até que de manhã bem cedo, meu pai e minha mãe juntos foram à cidade para se apresentar ao tribunal revolucionário. E antes de ir, minha mãe foi para a casa de um Bahá'í, onde no ano passado o pai da família tinha sido martirizado, que estava na prisão na mesma cela com meu pai. Essa senhora naquela época era membro da Assembleia Local e disse que não é para ir para se apresentar. E chamou os outros membros da Assembleia Local e rapidinho, imediatamente a Assembleia Local se reuniu e falaram que a Casa da Justiça tem ordenado que os Bahá'ís têm que se salvar e tem que tentar salvar suas vidas. Essa é a mensagem da Casa da Justiça e você não tem que ir ao tribunal e você tem que salvar a sua vida. Isso é mais importante. Então, levaram meu pai aonde eu não sei. A minha mãe voltou para o vilarejo onde a gente morava. A gente perguntou onde está o pai, ele não respondeu. Perguntou de novo, não respondeu. A gente não sabia o que tinha acontecido. E depois de 2 dias, outra vez a casa foi invadida. Prenderam a minha mãe para entregar meu pai. Minha mãe estava na prisão e a gente não sabia. Levaram a mãe, eu não sabia o que tinha acontecido. E como existiam muitas ameaças, eu decidi sair do vilarejo. E de manhã bem cedo, na madrugada, saí do vilarejo de uma região montanhosa, cruzei montanhas e os vales, montanha a montanha, montanha a montanha, vale a vale. Caminhei mais ou menos uns 8, 9 ou 10 quilômetros para me salvar, sair do vilarejo e poder ir à cidade e saber o que tinha acontecido com meu pai. E a mãe, no mesmo tempo, e meu irmão de mais ou menos 1 ano, 2 e 3 meses, estava junto com meu pai. Com minha mãe. Cheguei à cidade, que tinha caminhado muito, muito cansado. Cheguei e falaram que chegou um Bahá'í à minha casa na cidade e disse que não é para ficar aqui e vai junto comigo. E me levaram para um lugar, casa dos amigos, e eu fiquei escondido aí porque estavam buscando meu pai. Depois percebi que meu pai tinha saído da cidade. A minha mãe estava na prisão porque tinha que entregar meu pai. Libertaram a minha mãe porque meu irmão era uma criança de 1 ano e 3, 4 meses, chorava muito na prisão. Então, a minha mãe saiu da prisão com a condição de que entregasse meu pai. E a minha mãe também, depois da liberdade, saiu da cidade. Depois eu saí da cidade e meu irmão também, o mais novo. Todos saímos da cidade e fomos morar na outra cidade de forma clandestina. Vivemos 4 ou 5 anos na clandestinidade. Durante esse tempo, o governo deixou um prazo de 6 meses para meu pai se entregar. Meu pai não se entregou porque a Casa da Justiça tinha mandado uma carta à comunidade Bahá'í do Irã que os Bahá'ís deveriam se salvar o mais possível. Então, depois de 6 meses, a nossa casa, que era lacrada, foi invadida pelos oficiais da justiça e guardas revolucionários. A casa foi confiscada, uma parte foi saqueada pela população e anunciaram aí
de novo a ordem da execução do meu pai. O meu pai era sentenciado à morte pela terceira vez. Mas a gente vivia na outra cidade durante 5 ou 6 anos na clandestinidade total. Depois melhorou um pouco a situação, mas a gente nunca deixava de ser cauteloso e sempre com precaução. A gente ia para alguns lugares. Várias vezes eu fui expulso durante esse período quando eu estudava na outra cidade e tinha que trocar de escola porque reconheceram quem eu era e isso poderia complicar a situação do meu pai. Bom, passaram esse período e eu saí do Irã em 1986. Eu saí do Irã e fui ao Brasil, mas a perseguição de outras formas continuou no Irã e continua de forma sistemática através do governo para pressionar os Baha'is para ou abandonar a sua fé ou deixar o país. Bom, esse foi mais ou menos a história da minha família e algumas experiências pessoais que eu vivenciei nesse período. Mas o que eu quero dizer que para mim sempre era pergunta e dúvidas o que tinha passado com os Babis ou Baha'is na época heróica, na era heróica ou apostólica da fé. Mas eu não esperava, era uma surpresa para mim ver e vivenciar e sentir na pele o sofrimento dos Babis e Baha'is, primeiros Babis e Baha'is no pleno idade formativa da fé. E se repetindo a mesma história na idade heróica e apostólica da fé, na idade formativa da fé. E o segredo disso, quem sabe, pode ser o combustível para o progresso da fé. O sofrimento dos Baha'is do Irã, de certa forma, como afirma a Casa da Justiça, é um gerador de energia, um combustível para levar adiante o progresso e avanço da fé. Obrigado e desculpe pela... Meus queridos, Hussein, Wahid, quando a gente conhece vocês, sabe da história de vocês, eu achei que era importante a gente compartilhar com os amigos, porque uma coisa é ler um livro, outra coisa é respeitar os amigos. Saibam vocês que vocês não são um orgulho para a família de vocês. Vocês são um orgulho para toda a comunidade Bahá'í. Nós temos orgulho de vocês. Vocês são pérolas incríveis. Muito obrigado, Hussein e Wahid. Nós temos algumas perguntas, porque nós somos muito pequenos diante da grandeza de vocês. Por exemplo, como superar as diversidades que vocês passaram e serem pessoas tão fantásticas? Monsenhor, você. Vou ser misericordioso com você, Wahid. Já sei que a emoção falou alto demais, é bom você respirar um pouquinho. Só por essa razão, eu vou deixar você relaxar um pouco. Não é possível pensar da mesma forma depois que a gente ouve um relato desse. Não tem como. Como? Fala para nós, Mozen. A pergunta é... Estão me ouvindo? Então vamos fazer uma mais fácil para você. Estão ouvindo? Sim. Sim. Como a sua família já nasceu no berço Bahá'í, no berço Babi, como que vocês conheceram a fé, Mozen? Uma ótima pergunta. Eu nasci numa família Bahá'í, mas a interessante da história são meus avós, né? Eu não sou das gerações dos Bahá'ís como o querido Wahid, porque
conhecemos a fé. Meus pais e meus avós conheceram a fé depois. Meu avô, pai da minha mãe, por exemplo, ele era arrunt, era um sacerdote. E ele reconhece a fé na roça, no interior. E quando ele se declara a fé, ele tira o traje do arrunt, deixa de lado, veste o terno e gravata normal, e ele é preso pela ordem do sacerdote supremo da cidade. Ele é levado à praça pública e levado chibatada por ter sido infiel. Esse é pai da minha mãe. Meu pai conheceu minha mãe na época, isso que meu pai me contou, né? Conheceu minha mãe quando meu avô, pai dela, e ela e outro irmão eram barrais já. Meu pai se tornou barrai através da minha mãe. E da família do meu pai, ele é o único barrai. E foi assim que meu pai, apesar de sua pouca instrução, digamos assim, porque ele não conseguiu estudar devido às dificuldades do interior, do trabalho, com dificuldade da família, ele teve muitas dificuldades em questão de estudo, e o máximo que conseguiu foi em primeiro grau. Então ele conseguiu fazer digamos assim, um curso técnico da época, anos atrás, muitos anos atrás, e se tornou um auxiliar de enfermeiro. E ele conseguiu, depois que casou com minha mãe, teve meus primeiros irmãos, meu irmão mais velho e minha irmã, ele conseguiu um emprego na cidade, num hospital, concursado, né? E foi trabalhar nesse hospital. Não vou delongar muito nesse aspecto não, mas só basta saber que durante 20 anos consecutivos ele recebeu estímulo do governo como um dos melhores auxiliares de enfermeiro do país, por tão dedicado ao serviço que ele tinha. E depois de 25 anos de serviço dedicado, ele foi demitido por ser barrai. Então, isso eu me lembro, que já estava mais entendido das coisas. Me lembro que quando aconteceu meu pai saiu de lá, desde o faxineiro até o médico choravam por ele, porque não acreditavam que uma pessoa dedicada desse jeito ser considerado impuro e ser demitido do seu posto. Não é martírio, mas é um martírio em vida, como se diz, né? E meu pai não rejeitou. Ele bastava dizer que não é barrai e continuar seu trabalho. Ele teve essa oferta. E ele simplesmente recusou. Diz, não posso mentir para mim mesmo. É um caminho que eu acredito, que eu aceitei. É o que eu vou seguir. Eu acho que a nossa fé vem a partir daí. Vendo os exemplos dos pais, a firmeza que eles tiveram, o sofrimento que eles tiveram na vida para poderem permanecer. E isso nos estimulou muito. Uma vez eu, não sei se foi com Janete, querida, com outra pessoa, comentei, falei, a gente conhece a fé e a gente aceita ou não, mas o que determina a firmeza de uma pessoa na fé é o momento da provação, quando ele passa na provação. Quando ele encontra a dificuldade, ele consegue superar ou não. É o momento decisivo da vida espiritual de uma pessoa. Quando ele aceita ou não. E quando ele aceita e se coloca no caminho, não importa a dificuldade. Ele consegue enfrentar qualquer problema. Ele vai com dificuldade, mas com o coração radiante e aberto e segue para frente. Eu acho que o exemplo dos pais contaram muito para que a gente permanecesse tentando, pelo menos até hoje, esse momento, que amanhã a gente não sabe, que Bahá'u'lláh nos ajude a permanecer firme nas provações, mas que a gente seguisse firme até esse momento. Eu quero dizer uma coisa, João, com licença. A gente sabe que Abdu'l-Bahá disse que as crianças têm que ser educadas, têm que ser criadas com religião. Isso é importante que os pais ensinam os ensinamentos da fé, princípios da fé desde a infância às crianças. E o que ajudou a minha família sempre foi isso, a religiosidade dentro da família. Tanto para mim quanto para meus pais também. Eu lembro sempre quando a gente fazia orações dentro da família. Dentro da família, meus pais contavam a história do martírio dos pais dele, dos bisavós, avós dele, meus bisavós e tudo isso, e motivavam a gente e davam coragem para a gente poder superar
as ameaças que a gente sofria nas escolas. Então, as histórias que eles comentavam, por mais que era triste, mais dramática, mas isso dava coragem para a gente. Isso realmente preparava a gente psicologicamente, dava força para a gente, junto com a oração que a gente fazia na família. Eu lembro sempre, quando meu pai fazia orações obrigatórias, meu pai ou minha mãe sempre me levavam para ver a oração obrigatória. Quando eles faziam a oração, a gente sempre estava presente. Eu tenho algumas orações que eu sei de memória, eu memorizei quando meu pai entoava. Então, contar interessante. Incrível. Contar as histórias, fazer a oração de forma congregacional dentro da família, junto com outros membros da família, isso realmente dá muita força. Muita força. Esse não é só teoria. A gente viu na prática como essas orações nos deram força. Nos deram força de a gente poder superar esses traumas, esses momentos difíceis. Então, o que eu vi foi a força da oração e as histórias que nos contavam. Isso criava coragem. Falando em história, como é que vocês, por acaso, vocês lembram como era contado para vocês dos bisavós de vocês terem estado na presença de Bahá'u'lláh ou do Babo? Sim, como que era esse sentimento? Bom, isso não garante nada. Por exemplo, eu que sou de uma família de 10 mártires, 11 mártires, ou as pessoas que receberam muitas epístolas, ou chegaram à presença de Bahá'u'lláh, isso é garantia nenhuma. Isso é eu não vejo nenhum privilégio ou garantia. Eu vejo mais responsabilidade ainda para mim. É muita mais responsabilidade para mim, realmente. Agora, eu lembro uma vez que cheguei a casa e as crianças tinham batido em mim bastante na escola. E cheguei e minha mãe pegou uma pomada, como se fosse Voltaren, e passava pomada no meu corpo, onde as crianças tinham batido em mim. Mas no mesmo que ele passava pomada nas partes traumatizadas ou roxas, e contava essa história para mim. Dizia, você tem que ser como seu bisavô, você tem que ser como um avô. Seu avô foi martirizado dessa forma. Então, tem que ter força. Então, eles chegavam e, através dessas histórias, contavam de uma forma para criar mais coragem, ser um combustível, e não a gente ser traumatizada ou com medo de amanhã ir para a escola. A gente ia para a escola outro dia e apanhava de novo, e a gente era como se fosse prova de golpes ou prova de tudo. Amigos, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para os nossos queridos? Nós temos ainda mais uma pergunta para eles, mas alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Primeiro, dar os parabéns a Mossem e Vahid. Vahidiano, no tempo que você morou no Brasil, que eu acho que foram alguns anos, não sei, 15, 20 anos, como que foi a reação das pessoas quando você contava histórias da sua experiência no Irã, e principalmente a recepção foi boa? Como que foi essa relação com o Brasil? Em relação com o Brasil, a minha esposa me disse, você é como um elástico. Você pega elástico e quando solta, volta no mesmo lugar. Eu sempre quero voltar de novo ao Brasil. E quando surge uma oportunidade, rapidinho eu estou no Brasil. Agora, como você sabe, o Dr. Chayane está me tratando. Então, cada ano eu tenho um motivo para voltar. Apesar que o Johnny não está gostando dessa história. Eu vejo o Johnny que não está gostando dessa história. Mas eu adoraria voltar. Quando, Johnny, você viver numa cidade onde as crianças não sentam no seu lado,
ou não usam o bebedeiro onde você bebe água porque você é impuro, ou você leva dezenas de chutes durante 3 ou 4 horas da escola, ou é ameaçado com a faca, então você dá 1000 vezes, não, 1 milhão de vezes, graças a Deus, que eu estou no Brasil, apesar de tudo. Bom, eu realmente, com o Brasil, eu conheço mais ou menos 100 nacionalidades, diferentes nacionalidades, em diferentes países que eu viajei, ou permaneci, ou vivi, tudo isso. Eu posso dizer com certeza absoluta, em lugar nenhum do mundo você vai achar um povo que nem o povo brasileiro. Realmente, isso digo com convicção total. Eu morei no Nordeste, morei em Maceió, morei em Sergipe, morei no Amazonas, conheço toda a parte do Brasil, sem exceção. O brasileiro é fantástico, seja do Sul, morei com os gaúchos uns 10, 12 anos, com sulistas, nortistas, nordestinos. Como eu te digo, se você for à escola e levar 200, 300 chutes no corpo, quando você chega ao Brasil, dá 1000 vezes, graças a Deus, e ainda um povo maravilhoso como o povo do Brasil. Eu sempre fui bem recebida. Eu lembro, eu morava no Amazonas e tinha problema de pele, e o clima de lá prejudicava a situação da saúde. Eu tinha que ir para o sul do Brasil. Então, o pessoal do norte me falava, bem, sulistas são assim porque são descendentes europeus, não são como o pessoal de cá, tal, tudo isso. E tinha um pouco de medo, realmente. Mas eu cheguei a Porto Alegre, no meio de descendentes alemães, ou italianos, ou polacos e tudo isso. Nunca me senti um ovelho negro. E bem-vindo em todo lugar. Eu viajei muito no interior do Rio Grande do Sul, fazia viagem de ensino. Eu fui para uma cidade no norte do Rio Grande do Sul que se chama Nome Toque. Essa cidadezinha tem mais ou menos 20 mil habitantes e todos são holandeses, descendentes holandeses. Eu fiquei uns dias nessa cidade, fazia trabalho com escolas, e todo mundo loiro, com olhos azuis, verdes, cabelos todos loiro, né? Loiro intacto, virgem, realmente virgem, que era do interior mesmo. Eu cheguei aí com um oriental, habitante, nascido no Oriente Médio, com sobrancelhas bem grossas, com cabelo bem preto, realmente um ovelho negro dentro do rebanho. Mas olha, as pessoas me olhavam um pouco diferente, porque quem é esse turco, esse indiano ou turco no meio da gente aí? Mas olha, é impressionante a receptividade e a recepção deles. Eu nunca me senti como um estrangeiro no Brasil. Nunca. Parece ser estrangeiro, né? Você já é brasileiro, pode voltar que a gente deixa. Johnny, fala, Johnny. Direito de resposta. Só para explicar, né, Varrijan? A gente tem essa brincadeira que você mora no paraíso, é Vancouver, mas quando você voltar para o Brasil, você vai ser super bem recebido pelos barrais, braços abertos. Eu queria fazer uma pergunta tanto para o querido Mussen como o Vahid. Acho que as histórias de vocês são combustíveis para mostrar que ter fé significa muito mais do que palavras, né? E a pergunta que eu tenho a vocês é a seguinte: vocês já pensaram em escrever essas histórias e virar um livro? Porque assim, essas histórias me lembram um filme muito antigo que eu assisti com Sally Field, que diz que é Não Ser Minha Filha, Not Without My Daughter, acho que esse é o nome. E que ela é uma americana que casa com um iraniano e vai para o Irã, ele é muçulmano. E aí, enfim, quem assistiu, o Mussen está fazendo assim, então assistiu.
Então, assim, as histórias de vocês são histórias de tanta coragem, são histórias de tanta fibra, e a gente precisa disso. Eu me lembro que, pelo que eu lembro da fé, que um dos primeiros livros que o Guardião fez questão de traduzir no centenário da fé Bahá'í foi Rompedores da Alvorada. Porque ele dizia que os Bahá'ís do Ocidente precisavam conhecer as histórias dos primeiros Bahá'ís como realmente o grande combustível de fé. E, se eu não me engano, esse foi um dos primeiros livros que foi traduzido com 100 anos da fé. Acho que em 1944 o livro estava traduzido. Então, se vocês não pensaram ainda, hoje em dia você pode dita no fone e isso vira palavras. Então, pensem em 5, 6 grandes fatos da história de vocês. Alguns podem ter até contado com o Vahid, consegue tornar coisas difíceis até meio leves em certos momentos. A gente sabe que é muito pesado. Mas eu acho que vocês têm uma coisa que o brasileiro tem, eu quero dizer, eu não sou tão engajado quanto o Vahid. O brasileiro é muito humilde, não gosta de escrever. Minha história é isso, tá? Americano tem uma pegada diferente. Muitas histórias muito mais simples do que a de vocês se tornaram livros, que se tornaram filmes. Então, eu fico aqui torcendo para que um dia vocês façam das histórias de vocês livros, para inspirar não somente aqueles que têm a honra de conhecer vocês aqui, mas futuras gerações. Então é esse meu pedido a vocês. E Vahidjan, quando voltar ao Brasil, vem a Floripa para bater um grande papo, tá bom? Vou adorar que você tem aqui. Com certeza. Eu não falei bem do Brasil, porque se eu falar, você está falando bem, porque vai apanhar se você falar mal. Mas tá aí, ó, no Vancouver tá falando bem. Tá bom. Hussein. Obrigado, Johnny. Hussein, pois Márcio. Não, eu só queria bater palmas para a ideia do Johnny. Não era para falar, não. Era só para bater palma. Eu secundo a ideia do livro. Márcio. Eu também, bater palma. São de muito história muito meritória, que nos emociona. Mais uma perguntinha aqui para... Vocês podem oferecer alguma passagem dos escritos sobre manter firmeza, constância, confiança e resiliência? Vai em frente. Além do próprio exemplo de vocês de resiliência, tá claro, né? Pois é, depois dessa história que eles contaram para a Rida, então, meu Deus do céu, que é a maior prova para nós do que isso. A gente não sabe, acha que no Brasil não sabe o que é ser Bahá'í, não. A gente não tem ideia do que é passar. Que puxão de orelha. Meu Deus do céu, misericórdia, olha, Vahid, parabéns. Mas eu posso dizer que no momento Deus nos dá força realmente. No momento a gente se pedir a Deus, Deus nos dá força. E não é poucas histórias sobre esse assunto. A gente sabe que no momento que o Cristo estava sendo crucificado, mais 2 pessoas foram crucificadas com ele, né? 2 ladrões. Era um bom ladrão e um mau ladrão, né? 2 pessoas. Então, um bom ladrão, naquele momento, apesar que era muito difícil, momento de crucificação e a dor e tudo isso, mas apesar de tudo, naqueles momentos mesmo, ele reconheceu o Cristo, né? Quando reconheceu Cristo, ele teve mais força ainda de suportar aquela situação tão calamitosa, essa situação tão difícil, né? E não era fácil. Crucificada vários dias aí, sem água, sem nada, e aquele sofrimento. Como experiência pessoal, realmente Deus nos dá força também nesses exatos momentos. Existe uma tradição, existe uma expressão em persa que quem dá pão, dá dente também. Então, quem te dá pão, te dá dente também para poder comer o pão. Então, quem nasce na família Bahá'í, então, Deus também dá esse poder, capacidade de poder suportar também. Como disse a oração
realmente faz força. Eu já senti como a oração dava força ou mudava a situação deprimida da gente quando a gente recebia notícias tristes e essas coisas. Só uma observação aqui, nessa questão que levantou, muito interessante. Eu vou trazer um pouco de uma outra história minha, que na época que eu estava na guerra do Irã e Iraque. E na época eu recusei de pegar arma para não usar, era um barrai para servir, fui lá servir, não fui matar ninguém. Enfim, história muito longa, só vou falar. Mas o importante é que no trecho que estava lá preso, no meio da guerra, sem arma, sem nada, a única coisa que me restava era fazer orações. E essas orações que eu fazia, me sentia no lugar mais seguro do mundo. Estava na frente da batalha, na primeira linha, na trincheira. Havia tiroteio, bombardeio, de tudo que você pode imaginar numa guerra, numa frente fria, fronte da guerra. Mas eu me sentia como se fosse um paraíso. Eu não me sentia medo, não sentia problema, não sentia nada. Parece que era uma redoma de vidro me proteger de todas as coisas. Quando Abdu'l-Baha fala que quando os amigos deixam de ensinar, não haverão de sentir a confirmação divina, eu acho que é nesse momento. Quando a gente tenta tenta obedecer e tenta trabalhar na causa, a atitude que você faz por seu ensino, e quando você ensina, você há de perceber as confirmações divinas. É quando Deus te confirma, está aqui, estou te protegendo. Eu estou aqui. É o que dá força, é o que te leva para frente. Eu tenho certeza a quantidade de orações que vai deve ter feito na época, né, Laídio? João, eu breve vou contar uma história também que eu presenciei e vi tudo isso. O Johnny está chorando de novo. Johnny, por favor. Bom, eu lembro quando meu pai estava na prisão e minha mãe estava onde eu morava, no vilarejo. A gente era boicotado, então até nem transporte público levava a gente, porque a gente era conhecido. Então um dia eu decidi da cidade ir para visitar minha mãe. O transporte público não me levou, aí eu fui com carro por carro, eu fui até metade do caminho e não tinha mais carro aí, passava pouco carro. É uma cidadezinha e era tardezinha e começou a escurecer, já era noite, era início de inverno. Inverno no deserto é muito rigoroso, Eu pensei, eu não volto mais, eu vou ficar essa noite aqui até conseguir alguém me levar a visitar a minha mãe e meus irmãos também. Escureceu, eu fui buscar uma mesquita, porque mesquitas no Irã, antigamente, há uns 40, 50 anos atrás, eram como se fosse alojamento. Não, alojamento, se alguém fosse forasteiro ou de outra cidade, podia ficar horas aí, descansar e depois partir e continuar a sua vida. Lá também era o lugar de refúgio, né? As pessoas se refugiavam lá para não sofrerem, na verdade. Exato. Eu fui para uma mesquita, eu tinha uns 13 anos, 14 anos. Eu disse que, olha, eu vou ficar nessa mesquita, à noite vou passar nessa mesquita, e de manhã, de novo, eu vou lá na parada para ver se alguém me levasse. Mas, na parada, eu comecei a fazer, antes de ir para a mesquita, comecei a fazer a quem remova as dificuldades, né? Começava a fazer essa oração. E fui para a mesquita. Eu vi que o pessoal estava fazendo a oração obrigatória, a oração congregacional. Você sabe que os muçulmanos fazem junto, né? Coletivamente fazem essa oração. Fiquei num lado até terminar a oração deles e estava esperando que as pessoas fossem embora. Aí estava no pátio e vi que no pátio, na frente da mesquita, um cemitério. Eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou ficar nessa mesquita à noite, na frente do cemitério, aquelas filmes que a gente tinha assistido, né? Dá medo, sei lá, os espíritos, tal, tudo isso. Bom, de repente, no pátio da mesquita, veio uma senhora e disse para mim, 70 anos mais ou menos, disse que Ahmad, disse que, eu não sou Ahmad. Bom, ele não enxergava, eu pensava que fosse o neto dele, né? Disse, Ahmad, disse que, olha, eu não sou Ahmad, eu sou Wahid. Disse que, pelo jeito você não é daqui, não. Eu
você não é daqui. Disse que não estou daqui. E nem podia falar de onde era, porque o vilarejo onde eu nasci era famoso no todo o estado como núcleo central dos Baha'is. Então, quando eu me apresentava na sala de aula, todo mundo dizia você é Baha'i, porque o sobrenome já dizia tudo, você é de Manshad. Eu não disse que era de Manshad, disse que é só, olha, de perto daqui. Realmente, onde eu morava era perto da cidade. Disse que o que você quer fazer? Disse que, olha, eu fiquei na parada de ônibus, não consegui ônibus para ir para o vilarejo. Eu quero passar a noite aqui, de manhã bem cedo, outra vez ir para o vilarejo. Ele disse que não, na mesquita, noites anteriores, roubaram uns tapetes persas aí, e a gente agora está chaveando e não deixa ninguém dormir na mesquita. Eu pensei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eles não deixam ninguém dormir na mesquita. E disse que, bom, já que não tem nenhum lugar para passar a noite, você vai comigo para minha casa. Disse, oh meu Deus, e essa cidade tinha os muçulmanos mais fanáticos. Meu bisavô foi martirizado nessa cidade. E nessa cidade, nenhum Baha'i conseguiu viver mais de uma semana. Essa cidade precisava de pioneiro, mas ninguém conseguiu viver nessa cidade. Eu disse, ó Deus, eu estou nas tuas mãos, faça o que quiser. Fui para a casa dessa senhora. Então, uma família humilde, e era início da guerra Irã e Iraque. E essa senhora disse que, bom, de onde é você? Eu falei, olha, sou de uma vilarejo perto daqui. Eu não falei, porque se eu tivesse falado Manshad, ele tinha chamado os vizinhos e tinham despedaçado a mim, realmente. Como eu tinha raiva desse vilarejo. Bom, ele me deu um chazinho bem quente e um pouco de sopa. E disse que meu neto foi para a cidade, foi para cinema, assistiu um filme, não veio ainda. E tudo bem, você passa a noite aqui com a gente e de manhã cedo você pode ir. Chegou o neto, xingou um pouco o neto, por que você vai para o cinema? Você tem que ler o Corão, não sei o quê, tal, toda essa coisa, né? A senhora era bem tradicional. E disse que, levantem e fazer a oração obrigatória. Meu Deus do céu, eu nem sei fazer a oração obrigatória dos muçulmanos. Mas ele disse, não, você já estava na mesquita, você deve estar feito a tua oração obrigatória, então não precisa você fazer a oração obrigatória. Você senta aqui, mandou o neto fazer a oração obrigatória. Graças a Deus, me livrei de novo, aí passou por perto. Aí o neto começou a fazer a obrigatória. Aí a gente conversou um pouco, e o neto também chateado com o vô, porque pedia para ele toda hora orar, ler o Corão, não sei o que e tal. E a gente conversou um pouco e a gente dormiu à noite. E a senhora me disse, de manhã bem cedo, vocês têm que se levantar, fazer a oração obrigatória. E ele chamou a mim de ser líder, porque a oração congregacional sempre tem um líder na frente, né? E disse que você tem que ser o líder amanhã de manhã. E amanhã vamos para a mesquita e fazer Corão e depois você vai embora. Bom, eu dormi um pouco, mas a noite inteira eu estava preocupado. Meu Deus, eu já vim aí na casa de vespas, né? A gente tem um dito persa que diz que você justamente foi parar onde tem casa de vespas, né? De vespas diz insetos que picam, né? Eu esqueci. Marimbondo, exatamente, marimbondo aí. Bom, eu comecei a orar de novo e acordei umas vezes e começava a orar, meu Deus, o que eu vou fazer com amanhã? Bom, amanhã bem cedo, chegou alguém, tocou a porta e a mulher saiu. Graças a Deus, a mulher ia levar a gente para a mesquita. Tocou a porta, chamou uma mulher, veio, conversou com ela pegou o veio dela e saiu, foi embora. Esperei uns 10 minutos, ela não apareceu. Tomei um chazinho quente, eu tinha preparado o café da manhã. Tomei café da manhã, esperei uns 10 minutos, não voltou.
acordei, o neto disse, olha, eu não posso esperar mais, eu tenho que ir pegar meu ônibus. Realmente tinha que ficar na parada para alguém me pegar. Obrigado pela hospitalidade e a recepção que foi maravilhosa realmente. Diz para a tua avó e saí de casa. E graças a Deus me salvei também da oração. Obrigado. Ir para a mesquita fazer o Alcorão. E ainda eles alojaram um Bahá'í, meu Deus do céu, sabe? É impressionante. E aí fui para a parada e passou um carro, me levou para vilarejo, visitei... São os mistérios de Deus. Gente, muito obrigado. Guarda essa para colocar no livro. Pois é, foi assim. Obrigado a todos vocês pela paciência. Considerações finais, Mozen, por favor. Antes de tudo, gostaria de agradecer a paciência, como o Vahid mencionou. Obrigado por terem participado, nos dado essa oportunidade de poder compartilhar um pouco o que a gente viveu. Não por nós, mas pela própria fé. Pelo próprio amor de Baha'u'lláh, que tem tanto beneficiado a gente há tanto tempo e da forma como que foi. Eu só queria colocar um trecho da palavra oculta, que eu acho que ele é muito profundo, me toca muito e me faz nortear minha vida sempre, quando fala que a mais amada de todas as coisas, a meu ver, é a justiça. Eu acho que essa justiça refere-se inclusive a você mesmo e a qualquer coisa que se refere. Então, a mais amada de todas as coisas, a meu ver, é a justiça. Não te desvies dela, sei que me desejas. Então, essa para mim sempre me faz um norteio. E eu agradeço, muito obrigado, peço orações para os amigos, Vahidjan, demais amigos, para que a gente possa sempre poder estar aqui, poder conseguir superar as nossas dificuldades. É isso aí. Vahid. E obrigado ao Brasil e aos brasileiros e ao Brasil e brasileiros, a todo mundo realmente receberam os refugiados, receberam os Bahá'ís que saíram do Irã. Nós Bahá'ís em lugar nenhum sentimos como estrangeiro, como forasteiro, foragido e como se fosse realmente membro da família. Eu agradeço a todos os Bahá'ís do mundo que estão com braços abertos, os Bahá'ís do Irã, e que em muitos casos vocês são exemplo para a gente. Realmente são exemplo para a gente, que eu sou Bahá'í de herança e é como se fosse uma herança para mim. Eu não pesquisei, eu não investiguei como vocês, eu não tive desafios para reconhecer Baha'u'lláh como uma representante de Deus. Mas vocês tiveram esse privilégio de investigar, de pesquisar, de realmente aceitar com todo o coração Baha'u'lláh. Isso é a diferença. E que eu invejo vocês realmente que tiveram essa oportunidade. Parabéns. Amigos, eu gostaria que todo mundo abrisse o microfone por uma salva de palmas para esses dois. Obrigada, amei. Amigos maravilhosos. Muito obrigado. Obrigado de coração. Histórias lindas. Vanderleia, para falar uma coisa. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Fala, Vanderleia. Eu acho que nós aqui é que queremos agradecer Vahid, Mossen, por compartilhar essa história. Do Mossen eu já conhecia, Vahid, e fiquei assim emocionada. Eu acho que nós é que temos que agradecer o privilégio de estar podendo ouvir essas histórias. Nossa, Vahid, é muito difícil. E é um privilégio ter vocês como amigos, né? Ter vocês aqui na comunidade, compartilhar uma história dessa. É um exemplo de fé. Se você fala que a gente é exemplo, vocês são um exemplo para a gente de fé. Então, 2 parâmetros diferentes, mas assim, nossa, eu não me vejo passando o que vocês passaram.
Então, assim, eu agradeço do fundo do coração a sua simplicidade e humildade de estar compartilhando essa história que mexe tanto com sentimentos. Nossa, a sua história, Barreto, mexe demais com sentimentos. Então, muito obrigada mesmo, de coração. Eu agradeço a vocês, mas eu queria fazer um pedido muito rápido. Eu queria pedir aos amigos que, por favor, orem por os Baha'is do Irã e os Baha'is no mundo inteiro. E não somente os Baha'is, por todo o mundo, o povo do mundo, que em diferentes cantos e partes, de uma forma, estão sofrendo ou de injustiça ou de calamidades. Eu quero pedir, por favor, que oramos juntos para aliviar o sofrimento do povo do mundo, sejam Baha'is, não Baha'is do Irã, fora do Irã, e os que estão enfrentando de uma forma injustiça ou calamidade no mundo inteiro, para aliviar o sofrimento deles. O microfone está aberto, se alguém gostaria de falar alguma coisa, despedir deles. Leia. Gratidão, gostei muito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Com gratidão mesmo. Muito obrigada, foi espetacular. Obrigada a vocês, amigos. Obrigada, Muito gente. obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado.